Presta atenção nisso. Eu acabo de receber uma atualização sobre a situação do Thiago Carpini no São Paulo e eu tenho certeza que isso aqui vai parar o Brasil. E se você é da turma do Fora Carpini, fica ligado. E se você é da galera do Fechado com Carpini, prepare o coração. E não para por aí, eu vou te mostrar o que o Lucas Moura falou que deixou muito São Paulino bravo com ele. Quem diria, hein? Já o Rames Rodrigues virou alvo da mídia esportiva. Chega na seleção, joga. No clube não joga. Pra mim, a aberração, o Ramos Rodrigues está no São Paulo ainda. A participação dessa figura como jogador de São Paulo é nula. Pra não dizer que ela é vergonhosa. A verdade é uma só. Esse vídeo aqui tá espetacular. Então já vai adiantando o like aí, clicando no joinha. E se você gosta de futebol falado sem clubismo, aqui é o seu lugar. Siga o canal clicando no inscrever-se que está aqui embaixo e seja muito bem-vindo. O que eu estou percebendo é o seguinte, São Paulo ele contratou um técnico jovem que só fez trabalhos em times menores. Água Santa e o Juventude. O maior foi o Juventude, né? Que está lá na final do Campeonato Gaúcho e voltou à primeira divisão com ele. Quando você contrata um técnico assim, você tem que assumir algumas responsabilidades. Primeiro, você vai ter que proteger esse cara. Entender que ele vai sofrer pressões, ele é um técnico jovem, não tem casca ainda, sozinho então dificilmente vai suportar. Ou então você imagina que tudo vai correr às mil maravilhas, tudo vai ser perfeito durante a passagem desse profissional, não vai ter nenhuma crise técnica, nenhuma derrota, nenhum problema. Isso é difícil, quase impossível acontecer. Eu noto que tudo vai em cima do Carpini. E o presidente de São Paulo, que foi quem contratou, é preservado, né? Inclusive pela torcida organizada. Tudo é o Carpini. A torcida organizada é só porrada no Carpini. Mas e o presidente de São Paulo? E o Rui Costa, que é um diretor executivo profissional? E o Belmonte? E o Muricy? São 4 pessoas, gente, que contrataram o Carpini, definiram que seria o Carpini, não foram eles que contrataram. Então só pancada no cara. Por isso que nunca vai ter renovação de técnico no futebol brasileiro. Quando alguém tenta colocar um técnico jovem e alguma coisa dá errado, claro que ele tem a sua responsabilidade. É porrada só no cara. E os dirigentes são preservados. Tá tudo bem. Eu escutei, ninguém me contou. Quando o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, eu estava na cabine ainda tempo depois, acabou a nossa transmissão, fiquei ainda trabalhando na cabine, e num camarote do Morumbi, um bando de puxa-saco cantando. Um palavrão, é o melhor presidente do Brasil, Casares. Eu escutei, ninguém me contou. Estava num camarote com um bando de puxa-saco, gritando o nome do Casares, melhor presidente do Brasil. Então o melhor presidente do Brasil, de clube, que tome a decisão, que banque o cara, ou então contrata o Guardiola. Já fez um monte de contratações malucas aí sem dinheiro, então contrata o Guardiola. Eu acho injusto que toda a porrada vai no cara. E tudo que ele faz é absurdo. Não foi uma decisão absurda. Nas circunstâncias ali, ele pensar, caramba, perdi 3 jogadores. Se eu quer mais uma substituição aqui, eu tô ferrado. Eu vou ficar o segundo tempo. Ou então vou ter que trocar o Rames e mais alguém no segundo tempo e rezar para não acontecer nada. É uma situação difícil. Ele tomou uma decisão, deu muito azar do gol sair naquele momento. Poderia ter saído antes o gol. Poderia ter acontecido, não seria nenhum absurdo. E aí tudo, o jogo se resume a isso. E também o não entendimento de muita gente aqui no Brasil de que o adversário não era um adversário ruim. É um time que regularmente tem sido um dos melhores da Argentina. Ou a gente acha que todos os times da Argentina são uma porcaria, então é só ir lá e ganhar. É ir lá e ganhar, né? Ou então a gente entende que a camisa nem sempre é o mais importante. 3 jogadores por lesão no primeiro tempo, né, que quebra qualquer estratégia, qualquer esquema. Enfim, coisas do futebol, cara. O Carpini tem todo o nosso apoio, o treinador que a gente vê no dia a dia, né, a capacidade dele, não chegou aqui à toa. Então, quem acompanha o trabalho dele, né, que somos nós jogadores, a diretoria, que vê o dia a dia, vê o que a gente entrega em campo, não tem como não ser diferente, a não ser apoiar, né, o trabalho dele. Eu vi muito São Paulino bravo com o Lucas Moura, você não faz ideia. O Lucas Moura tá defendendo o Pardal, aquela coisa, aquele discurso de sempre, né? Mas eu prefiro acreditar que tanto o Lucas Moura quanto o Mauro César estão defendendo o potencial do Carpini. Isso aí é indiscutível, o cara é inteligente. Só que o grande problema é que o São Paulo é muito pesado para o Thiago Carpini. Ele não vai aguentar. O Thiago Carpini é como se fosse uma Kombi de carroceria nova, 0 km. Ela vai fazer grandes mudanças aí, né? Dá para você colocar bastante coisa em cima dela. Só que experimenta colocar uma máquina agrícola em cima dessa Kombi. Ela vai quebrar. É um ano de Libertadores, é um ano que a gente tem que manter aí, eu não vou dizer cinturão porque não é luta, né? Mas tem que manter o troféu aí como atual campeão da Copa do Brasil. A gente tem que fazer uma campanha melhor no Campeonato Brasileiro, bem diferente do que foi o ano passado com o Dorival, né? Com praticamente o mesmo plantel. Exceto uma peça ou outra, tal, mas o time passou dificuldade depois de conquistar a Copa do Brasil, com o Dorival. Dorival que é muito melhor do que o Carpini. Lógico que se o Dorival continuasse no São Paulo, a história seria outra. Porque o Dorival já conhecia os caras que ficaram, ele que fez o planejamento, ajudou a escolher
quem entrava e quem saía. De repente o cara vai, rasga o planejamento e some para a CBF. E ainda sobre o Carpini, eu vou te passar já uma atualização que saiu sobre ele, viu? Mas antes eu vou falar de um problema da época do Dorival que ficou aí de herança para o Carpini. Não que o Dorival tenha pedido esse camarada, ele simplesmente apareceu. A diretoria presenteou o Dorival com esse nobre rapaz, com esse craque do mundo da bola. Será que o Muricy conversou já com o Carpini e o Muricy já sabia que o Carpini queria colocá-lo e por isso falou isso lá? Ou foi um tipo de pressão? Tem pressão de todo tipo, da torcida que fica gritando na arquibancada, do técnico da Colômbia que fala, ele tem que jogar lá porque aquele joga. Talvez do Muricy? O Muricy, entrevista o Muricy mais de uma vez já se posicionou, né, falando sobre como ele bate bem na bola e tal, tecnicamente. Sim, tudo isso influencia. E é aquela história do jogador grande para o jogo grande. Agora, Abel, eu estava lá na Colômbia, né, país do James Rodrigues. E lá, olha só que coisa legal, né? Tem um brasileiro que trabalha na ESPN da Colômbia, ele é o nosso leão aqui. Ele fecha os programas lá, o cara que fica lá... Editor-chefe. Editor-chefe de 2 programas lá, de debates, inclusive, lá na ESPN Colômbia. E a gente conversava sobre o James. Ele falou para mim, Eugênio, o James a vida inteira é isso. Joga só na seleção. Chega na seleção, joga. No clube não joga. E você vai ver a carreira dele. Não foi assim no Everton, no Bayern de Munique, no Real Madrid, etc. Em clube nenhum ele jogou. Por isso ele que eu joga falo, só na seleção. Eu falei, qual é a novidade? O James é o James que a gente conhece. Ué, não é? É isso. Pra mim, a aberração, o James Rodrigues está no São Paulo ainda. A participação dessa figura como jogador de São Paulo é nula. Pra não dizer que ela é vergonhosa. Não jogou nada, é isso? Não, nada. Ele não faz Alguém no questão São de Paulo jogar. jogou bem ontem? O São Paulo perdeu 3 jogadores no primeiro tempo, entre eles o Lucas Moura. Como é que você vai cobrar desempenho de jogador? O cara armou um sistema lá onde o James ia dialogar durante o jogo com o Lucas Moura. O Lucas jogou 27 minutos. Se você assistiu o jogo, você viu que o James Rodrigues não apareceu em campo. Não acho. O Luciano com 2 minutos já ele teve tava um bom pisando na desempenho, área. ele teve bom O desempenho, Galo, não a perdeu mesma bola, coisa. não perdeu bola. Guardiola dizia o seguinte no livro dele: qual é o bom jogador, Guardiola? O bom jogador é aquele que não perde a bola. Ele perdeu várias vezes a bola, ele entregou a bola gratuitamente filho do para os Mazinho, jogadores do Tajeres o jogo inteiro. Não perdeu nada. Tem uma clara divisão na mesa, o Facincani detesta o James Rodrigues. Deixa o cara jogar, porra. O Dá uma sequência pra ele. O James é um cara extremamente inteligente, só que o corpo não acompanha mais os comandos da mente. O James já teve seu auge no futebol, agora ele está em declínio, que se fala, né? Antes de vir para o São Paulo, ele estava parado no Olympiacos da Grécia. Alguma alma inteligentíssima foi lá e falou, quer saber? Vamos trazer ele para o São Paulo. Vai que ele, de repente, volta a ser aquele James de 2014. Aí o cara veio, chegou ganhando 1,5 milhão por mês. Olha só, hein? Mas quem contratou esse camarada já sabia do pacote James Rodrigues de ser. É um atleta que não é só você jogar ele para dentro de campo e falar, vai meu, joga aí. Você tem que montar todo um esquema para tê-lo dentro de campo. Então não é todo treinador que gosta de trabalhar com esse tipo de jogador. O Dorival não gostava, o Carpini também não gosta. Tá na cara isso daí. E se o Carpini tá colocando ele para jogar, é por causa da pressão da torcida. Simples assim. E está aí a prova de que o Carpini não está aguentando a pressão que é ser treinador do São Paulo. E isso é muito sério. James não teve culpa da derrota do São Paulo. Todo mundo jogou mal. E o Carpini... Meu irmão, para você treinar uma equipe para jogar Libertadores, você tem que ter um plano F. Você não tem que ter só um plano B. E o Carpini nem o plano B ele tem. Então tá tudo errado. Tudo errado. Eu acho que a diretoria tem que começar a rever os conceitos. Insatisfação? Diretoria do São Paulo esperava mais na estreia da Libertadores e não vê evolução do time. E segundo o Gabriel Sá, o que ouvi nas últimas horas é que a convicção em Thiago Carpini começou a ruir. Não é mais unanimidade na direção, o que não significa que está próximo de uma saída. Terá mais um compromisso importante na próxima semana, dessa vez em casa. Não é só resultado, querem ver desempenho. Tem que se provar. O elenco segue fechado com Carpini e igualmente defendendo a permanência. Tem alguém na diretoria que já mudou de ideia com relação ao Carpini. Será que já podemos adiantar que o Carpini vai cair? Ou ainda é cedo? E até o ponto que eu sei, o elenco, os jogadores conseguem derrubar treinador, mas segurar, aí não. E se o Carpini cair, eu só espero que um dos motivos não seja o James. Porque se for, meu amigo, a panelinha do São Paulo vai cozinhar esse camarada. E o que nos resta, Renato, é simples, esperar as cenas dos próximos capítulos. Fui.